Muito obrigado. Meus amados irmãos, eu vou confessar algo. Eu acho que eu estava pensando ali e creio que Deus me chamou para edificar os irmãos, né? Não eu mesmo, mas Ele mesmo através desse pedaço de barro aqui. Mas eu vou voltar flutuando. Pelo louvor, pela essa edificação, pela comunhão, por músicas que acredito que o nosso Deus está ouvindo, está vendo a dedicação, e isso é tremendo. Eu me emociono em dizer isso. Louvado seja os amados irmãos, louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Que Deus abençoe ricamente os amados irmãos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, então estamos no último dia destes nossos encontros. Eu quero externar mais uma vez aqui a minha gratidão pelo convite, através aqui do meu amigo pastor Valnei. Perdemos ele no Cariri, mas os irmãos ganharam uma bênção aqui, que Deus abençoe ricamente a vida dele, junto com os amados irmãos. Quero agradecer pastor Bruno pela recepção inicial, pastor Jaime, que Deus continue abençoando também nessas músicas tão engrandecedoras ao nosso Deus. Muito obrigado. Agradeço, eu tive hoje um contato tão gostoso com alguns irmãos aqui, conversando e compartilhando de certos elementos e de bênçãos e dificuldades. Então isso faz nós chegarmos mais próximos do Senhor e pensar, estaria orando por alguns que me pediram oração e a gente vai estar sim dedicando oração a estes amados irmãos, tá? Eu peço também que os irmãos estejam lembrando do pastor Erivan, não esqueçam, tá? Nas suas orações, lembrem de mim, nos ministérios que eu estou exercendo, lá na região do Cariri. Sou aqui de Fortaleza, mas Deus me chamou para lá, e tem uma certa expressão que diz: eu largo meu Cariri no último pau de arara, tá certo? Mas Deus me chamou para exercer o ministério lá, preparar obreiros do Seminário Batista do Cariri. Peço que os irmãos estejam orando por aquela instituição, a fim de preparar obreiros, a fim de que eles possam estar nos lugares mais longes, nos lugares pregando a palavra do Senhor, que nós possamos prepará-los bem, a fim de levar o ministério de Cristo com seriedade, com coragem, com intrepidez. Então peço aos irmãos que estejam orando por mim e também estou começando, juntamente com algumas famílias, um trabalho novo, com irmãos da Igreja do Novo Juazeiro, tá certo? Aqui é a igreja que acho que alguns irmãos conhecem, que o pastor Almir lidera. Então estamos começando um trabalho e peço que os irmãos estejam orando, lembrando nas suas orações. Vamos orar. Quero orar com os irmãos nesse momento inicial, pedindo a direção de Deus. Soberano Deus, eu quero te exaltar, Senhor, por estes momentos aqui, Senhor, tão preciosos, momentos, Senhor, tão agradáveis, em que Tu nos chama para edificar a vida, mas saímos muitas vezes mais edificado ainda, mas também que a Tua palavra aqui possa, Senhor, incomodar, possa direcionar estes irmãos a fim de crescerem na graça de Cristo, a fim de darem frutos e cada vez mais, que eles possam ser verdadeiramente edificados e esta igreja seja uma bênção aqui neste bairro e nos lugares mais distantes. Ó Deus, me usa nesta noite, que Teu Espírito também atue sobre cada um aqui, fazendo compreender a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Primeiro dia nós pensamos um pouco e refletimos sobre os métodos de Deus na vocação humana. Deus não trabalha da mesma forma que o homem. As escolhas do homem são bem diferentes das escolhas de Deus. Uma sabedoria bem inteligível de certos elementos materiais, de certos elementos terrenos, não é assim que Deus trabalha na escolha dele. Não é pela força, não é pela sua ascendência, mas há um direcionamento de Deus diferente. Ele usa os seus próprios métodos. Ele usa o Filho encarnado, a sabedoria então personificada então. E nisto vem junto com esta sabedoria a redenção, a justificação e a santidade. Estivemos pensando na sexta-feira sobre esses métodos de Deus na vocação. No segundo dia estivemos pensando sobre alguns princípios para o sucesso vocacional. E eu falei então de uma determinação que o apóstolo Paulo tinha ali, que estava ensinando para aqueles irmãos de Filipos.
Falei também de uma desagregação. Paulo estava dizendo: essas outras coisas não são importantes para mim de jeito nenhum. Esse sistema religioso, esse status, isso não é mais importante agora. Eu ganhei a Cristo. Estou me desagregando disso. Mas também Paulo fala que para ter sucesso vocacional é necessário também uma maturação. E Paulo vai dizer assim: alguns irmãos não pensam dessa forma, estão colocando o ministério com a forma de status ou alguma coisa parecida. Então, espera aí, tem que amadurecer. E se você está pensando assim, então Cristo vai te esclarecer. Hoje pela manhã nós pensamos, refletimos sobre alguns requisitos no comissionamento vocacional particular. Como é que se caracteriza, se configura então esse chamado de Deus? E estivemos hoje colocando aqui nesta manhã com os amados irmãos. Mas eu quero finalizar então estes dias aqui pensando sobre salvos e a vocação, pensando aqui neste último tema, nesse último subtema, que posso colocar e evidenciar para os irmãos o seguinte: marcas de uma igreja vocacionada. Quando percebemos a construção da realidade de atletas, o cotidiano, por exemplo, de pessoas que estão em busca de atingir certas metas de superação, alguns elementos devem ser obedecidos. Por exemplo, uma alimentação correta, regrada, não pode comer isso, comer aquilo, frutas, verduras. O descanso regrado, precisa de muito descanso, treino constante. Podemos então definir, ou pode-se definir, que há marcas que evidenciam uma rotina desses competidores, e é o que caracteriza ou configura, ou então materializa então que eles são atletas. Marcas que identificam a vocação destes atletas, por exemplo. Mas pensando então nessas interações do atletismo que Paulo se apropria tantas vezes, podemos pensar também que a partir dessas experiências do mundo do atletismo, podemos refletir também sobre características que configuram a vocação da igreja. Se irmãos são chamados para estar no corpo de Cristo, também certas evidências, assim como os atletas, devem ser colocadas, deve haver evidências desse chamado na própria igreja. Neste caso aqui, então, quais são as marcas de uma igreja vocacionada? O que deve haver, então, na igreja Manancial, na igreja do Novo Juazeiro, ou quaisquer outras igrejas que devem identificar, então, um chamado de Deus, que confirma o seu propósito de continuar o ministério. E eu quero responder, então, esse questionamento, lendo com os amados irmãos, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler então. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. Para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja de Tessalônica mostrou evidências de cumprir o seu propósito, ou evidências aqui do seu chamamento, de exercer a sua vocação. A igreja de Cristo também, ela deve, assim como a igreja de Tessalônica evidenciou, a igreja na contemporaneidade também deve evidenciar, deve haver evidências desta vocação ou desse chamamento. Talvez o questionamento aqui é pertinente. A igreja de Tessalônica evidencia então a sua vocação? As igrejas devem então fazer isso? Neste caso, então, quais são as evidências de uma igreja vocacionada? Quais são as evidências de uma igreja que confirma o chamado de Deus nas pessoas? E eu quero pensar hoje com os amados irmãos algumas respostas a partir deste texto. Quais as marcas de uma igreja vocacionada? O que deve haver nesta igreja que materializa, corporifica, identifica que ela é uma igreja vocacionada? E o primeiro elemento que eu quero compartilhar com os amados irmãos é este. Uma palavra simples, mas carregada de grandes sentidos. Edificação. A marca de uma igreja vocacionada se caracteriza pela sua edificação. Quando se fala em edificação, aqui dentro do texto, nós vamos ver alguns desses pilares que apontam para essa edificação como sendo uma marca de uma igreja vocacionada. E o primeiro pilar que eu quero colocar aqui está no verso de número 3. Operosidade da vossa fé. Nós vamos pensar um pouquinho aqui nesta trajetória em que um caminho, uma historicização, então, a fim de que no final culminou com a escrita desta carta. Essa carta está sendo enviada para os irmãos de Tessalônica. Paulo, Silvano e Timóteo estão enviando esta carta aos irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses. Mas o que acontece aqui antes dessa carta ser escrita? Paulo está na sua segunda viagem missionária. Como falei no sábado, há uma experiência aqui em Filipos. Primeiro Paulo queria ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impede. Logo em seguida há um varão europeu, que nós podemos, um varão macedônio, mas corresponde à Europa hoje, dizendo, olha, passa aqui, nos ajuda. E Paulo entende claramente isso e muda o seu itinerário. Ele vai começar agora a pregar em Filipos, que é a entrada para a Europa. E agora Paulo está lá e começa a pregar e conhece uma comerciante, e logo em seguida ele vai começar a expulsar um demônio, expulsou um demônio de uma jovem. E aí o que acontece é que há uma revolta nesta cidade, porque os senhores que tinham aquela jovem como escrava agora não têm mais os benefícios, os recursos, os benefícios de ela adivinhar e ele trazer certos lucros. E há uma revolta por parte desses comerciantes, e agora arrastam Paulo, e Paulo é preso, juntamente com Silas. Prisão e açoites. Paulo, então, à noite, talvez o sangue descendo, cansado, descendo pelas costas, olha para Silas e começa a dizer, Silas, vamos cantar. Começam a cantar e começa agora a se estremecer, e há um tremor na prisão. O carcereiro fica desesperado porque achou que alguém tivesse escapado, mas Paulo acalma ele a tal ponto que ele estava querendo se matar, e Paulo, calma aí. No outro dia, Paulo e Silas são soltos. Em torno de 100 quilômetros mais ou menos, agora Paulo está caminhando agora a Tessalônica. Há um episódio que já eu vou explicar para os irmãos o que acontece. Há um tumulto já naquela localização em Tessalônica, a tal ponto que Paulo fugir novamente com Silas. Timóteo fica.
Paulo, Silas e Timóteo. Timóteo fica, mas Paulo e Silas estão agora continuando o seu itinerário. Eles vão agora para Bereia. Os irmãos de Bereia são grandes conhecedores, aliás, ficam observando e querendo conhecer mais da palavra de Deus. Paulo falando e eles lá observando, confirmando. Paulo continua sua viagem missionária, agora ele vai para Atenas. Atenas há uma série de deuses, e aí ele faz uma pregação em cima do Deus desconhecido. Depois Paulo agora vai para Corinto. Ele agora encontra com Áquila e Priscila, porque já estavam fugindo de Roma, porque estava havendo uma perseguição. Eles se conhecem lá, e ali começa a formar um novo trabalho. Paulo está agora com Silas lá esperando Timóteo. Nesse itinerário em que Paulo está atravessando essas localizações, Timóteo traz informações, então, sobre Tessalônica. E Paulo agora está louvando a Deus por os irmãos de Tessalônica. Paulo, então, ouve de Timóteo dizer, olha, Paulo, aqueles irmãos lá de Tessalônica, eles têm uma operosidade da fé. Há uma edificação, há um trabalho, apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo, então Paulo agora escreve a carta para os irmãos. Olha, irmão, é como se Paulo estivesse, olha, Timóteo me traz as informações sobre vocês. E eu estou recordando e orando e agradecendo a Deus sempre quando eu estou lembrando de vocês e lembrando do que Ele falou sobre vocês para mim. Do trabalho aqui que existe em vocês, do trabalho que está acontecendo. A operosidade da fé, Paulo estava agradecendo por um trabalho específico, possivelmente aqui a propagação do evangelho, diante de perseguições. Também especificamente, possivelmente, um consolo dos irmãos um com os outros, encorajamento. Eles estavam fazendo alguma coisa, possivelmente o cuidado dos doentes. Eles estavam trabalhando. Operosidade da fé. Mas Paulo também está observando que esses irmãos têm um processo de edificação que não só trabalham. Existe um outro elemento aqui, está no verso 3, em que ele vai dizer a abnegação do vosso amor. Não era só uma questão de fazer aula na igreja, mas existia um tipo de amor diferente entre eles. Você sabe qual é esse tipo de amor aqui? É o mesmo amor do Senhor Jesus, os termos são similares, isso fica muito evidente nos termos originais. É um amor altruísta, em que eu me dou a tal ponto de eu morrer por uma pessoa. É um amor que Deus se entrega por nós. E é isso que estava acontecendo com os irmãos aqui da igreja de Tessalônica. Eles estavam, então, tendo um tipo de amor sacrificial, sofrer pela causa de Cristo. Eles entenderam muito bem a mensagem do Senhor Jesus, quando diz, olha, se alguém quer me seguir, pegue a sua cruz, então venha. E cruz significa aqui própria morte. Um crucificado, quando pegava uma cruz e colocava sobre si, ele estava dizendo, eu não volto mais. Chegou o meu fim. E aqueles irmãos de Tessalônica sabiam exatamente disso. Marca de uma igreja é edificação, trabalho, um amor mútuo que se dá um pelos outros. Timóteo está levando essas informações para Paulo. É interessante esse tipo de amor que faz eu lembrar uma história interessante que li há um tempo atrás. Um período em que o comunismo em alguns países, havia um comunismo muito mais evidente em alguns países, e que havia uma perseguição ao cristianismo, impedindo de certos cristãos propagarem o evangelho, aconteceu então de certos soldados comunistas conseguirem pegar um cristão. Ele estava saindo de um culto. Os soldados então começaram a espancar, bater nele a fim de perguntar a fim de que ele dissesse onde estavam os outros amigos dele, onde estavam os outros cristãos. Esse jovem foi espancado de todas as formas. E ele não disse. Fizeram então o seguinte, pegaram uma vareta, colocaram dos ouvidos, bateram na vareta até varar o outro lado. Você sabe quantos anos tinha esse jovem? 12 anos de idade. Isso mostra aqui um amor altruísta pela causa, a tal ponto de um sacrifício à sua própria vida. Um tipo de amor, a abnegação do amor. Mas Timóteo aqui está também colocando para Paulo, além de um trabalho,
além de um amor, também uma persistência, uma firmeza da vossa esperança. Agora, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Timóteo estava vendo tudo isso. Mas é interessante que quando nós vamos voltar lá para o capítulo 17 de Atos, em que a narrativa, ou seja, da experiência de Paulo em Tessalônica é muito interessante. Paulo estava saindo de Filipos depois de um aprisionamento de açoites junto com Silas. Ele está agora em Tessalônica e ele começa a pregar. O que se observa aqui no Atos capítulo 17, essa experiência em Tessalônica, é que ele começa a pregar e as pessoas começam a entender e começam a agregar a Paulo. O texto vai dizer que os judeus então começam a se encher de ciúme, de inveja. Sabe o que fazem? Tinha um personagem aqui chamado Jaso, que estava hospedando Paulo. O que os judeus pensam? Nós vamos invadir, vamos arrastar esse camarada, vamos arrastar Paulo e Silas agora, que está pregando aqui, está fazendo uma maior confusão aqui. Só que quando eles invadem a casa de Jaso, eles não encontram Paulo e Silas. Eles tinham fugido, escapado. Jaso então é arrastado da sua casa e é levado então diante dos governantes. Resultado, Jaso tem que pagar uma fiança agora. E aqui há um elemento de perseguição. E Paulo está dizendo então aqui na carta, então a firmeza da vossa fé. Porque enquanto Paulo estava lá e passou por todo aquele tumulto, aqueles irmãos poderiam ter desistido da fé. Eles poderiam ter abandonado. Olha, Paulo já está sofrendo lá, vem lá sendo açoitado, vem de lá sendo preso, chega aqui, tem todo esse tumulto, agora então vamos esquecer isso. Mas não foi isso que Timóteo disse para ele. Não, Paulo. Há uma edificação por parte daqueles irmãos. Aqueles irmãos estão trabalhando firme, aqueles irmãos têm um amor firme, e aqueles irmãos estão sendo persistentes, eles estão continuando. Isso é muito prazeroso para Paulo. Mas sabe o que me entristece, amados irmãos em Cristo? Que muitos de nós, que estão nas nossas igrejas, talvez por certos obstáculos, estão desistindo da fé, estão enfraquecendo. Que possivelmente até esses obstáculos não sejam semelhantes àqueles em que a própria a vida estava aqui pelo um fio. A primeira marca de uma igreja vocacionada, ela está edificada num trabalho, num amor recíproco e persistência. Continuidade do ministério de Cristo. Mas eu quero aqui pensar também com os amados irmãos outros elementos, então, que vão apontar para essa vocação. Que outros elementos podemos aqui observar além da edificação? E eu quero pensar com os irmãos uma outra característica de uma igreja vocacionada, segunda característica, modelação. Vamos pensar aqui, vamos ler novamente os versos 6 e 7. Leu comigo aqui, por favor. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela igreja, além disso, estava se tornando um modelo para aqueles outros amados irmãos. Mas como se efetiva aqui essa modelação? Como acontece esse processo de modelação em que outros irmãos estavam observando estas construções de modelação por esses amados irmãos de Tessalônica? Primeiro que se observa no verso 6 aqui, que a modelação acontece por um processo de imitação. Quem não está imitando, não tem como ser modelo. Paulo está dizendo, olha, vocês se tornaram imitadores nossos. Vocês vendo então eu, Silas, e agora vocês estão querendo fazer a mesma coisa. Vocês então estão tentando fazer o que nós estivemos fazendo, louvado seja Deus por vocês. A região do Cariri tem uma história muito interessante. Isso tem sido esboçado em vários registros históricos. E um dos que mais me chama a atenção
é quando o pastor, acho que a pronúncia é essa, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir depois, Edward McLean, eu acho que essa é a pronúncia. E quando ele teve o desejo de ir para o Cariri, ele foi desmotivado. Disseram o seguinte para ele: olha, você vai acabar saindo de lá morto no caixão. Perseguição lá é violenta. Mas mesmo assim ele foi. Inclusive eu estava em Campina Grande e estava pregando numa igreja, encontrei uma neta dele e o filho dele e contaram coisas muito interessantes nesses primeiros momentos em que eles estiveram lá. Mas isso mostra aqui uma perseguição, e a gente pode olhar para esses irmãos e se encorajar, assim como eles puderam, então fizeram isso, a gente pode então se apropriar disso, olhar isso e servir de exemplo. E é isso que está acontecendo na igreja de Tessalônica. Eles estavam observando Paulo, estavam observando Silas e Timóteo, vamos fazer a mesma coisa. Não dá para ficar parado, não. Mas, além disso, Paulo vai dizer aqui na sua carta que eles eram imitadores e do Senhor Jesus, o servo sofredor. Nossa eleição é evidenciada quando nós somos imitadores daquilo que agrada a Deus. Imitadores de homens que lutam pela causa de Cristo. Imitadores do próprio Senhor Jesus. E aí, qual é a consequência disso? E aí o verso 7 vai dizer: tornastes modelo. A ideia de modelo aqui é como um carimbo. Você tem um carimbo, você colocou um pouco de tinta aqui, aquela almofadazinha azul, por exemplo, e aí você coloca sobre o papel e fica exatamente igual. E a ideia é isso que Paulo está colocando, vocês estão tornando semelhante, igual, como nós estamos fazendo. A ideia também aqui é de quem está influenciando. Não é somente ser um padrão, mas alguém que está influenciando para algo. Além disso, agora eles estão influenciando quem? Os irmãos, por exemplo, os bereanos, a igreja de Corinto, futuramente, os atenienses, toda a Macedônia, os próprios irmãos de Filipos, a Macedônia, a Caia, Grécia, Macedônia, Europa. Vocês estão sendo exemplos. E a minha pergunta para os amados irmãos nessa noite é a seguinte: nós da igreja Novo Juazeiro, nós da igreja talvez Manancial, estão sendo exemplo para os irmãos ou não? Paulo está relembrando do que eu estou ouvindo de Paulo. Aliás, Paulo está relembrando do que eu ouvi de Timóteo. Isso aí eu louvo a Deus, porque vocês estão sendo exemplo, vocês estão nos imitando, vocês estão querendo levar a graça de Cristo. Segunda marca de uma igreja vocacionada é que ela é um modelo, ela tenta ser um modelo, ela tenta ter atitudes. Mas um outro elemento aqui que faz então faz uma igreja ser vocacionada. Eu quero pensar aqui no verso de número 8. Olha o que diz o verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas por todas as partes se divulgou a vossa fé para com Deus. De tal ponto de não termos necessidade de dizer nada. Aqueles irmãos amadureceram muito rápido. Eles queriam isso. Sabe qual é a ideia de repercutir aqui? Deixa eu colocar para os irmãos. Acho que os aqui sabem muito bem. Servi as Forças Armadas durante 6 anos. Fiz parte de um departamento de música. Por isso que eu sei um pouquinho, pastor Jaime. Muito ruim, mas sei um pouquinho. E eu fui, então, aprender a tocar uma espécie de instrumento chamado corneta. Corneta é interessante porque ela não tem aqueles piston, né? Piston, não sei o termo exato, né? Os seus botãozinhos aqui para dar o som. Você tem que fazer a nota, ou seja, do som, você tem que só nos lábios, a pressão dos lábios. Mas é interessante aqui porque aí aprender aquele instrumento precisa treinar, precisa ficar testando, ficar treinando. E o barulho é ensurdecedor. Quem está próximo aqui diz: rapaz, vai estudar em outro lugar, que isso aqui é muito. Isso está atrapalhando a minha concentração. E a ideia aqui de repercutir, que Paulo está colocando, é como se fosse esse instrumento. A ideia é que ele está avançando, ou seja, o som em todas as direções. E está contaminando no bom sentido todas as pessoas.
Segundo elemento aqui que Paulo está colocando de uma igreja vocacionada, além de ser modelo, ela é uma igreja que trabalha na evangelização. A mensagem estava então, além então daqueles irmãos da Grécia, além dos irmãos da Europa, estava repercutindo por todos os lados. É interessante que quando nós observamos as cartas de Paulo, é cheio de analogia. Paulo gostava disso. Paulo preso, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso. E ele começa a observar um soldado romano, cheio de aparatos, cheio de elementos, então, do militarismo. Ele começa a observar e ele faz uma analogia aqui, em Éfeso, na carta aos Efésios, de um sapato que está relacionado com o evangelho. O que tem a ver este sapato com o evangelho, pastor? O que tem a ver o senhor dizendo essas coisas aí? Calma aí. O que se observa é que a igreja aqui de Tessalônica estava levando esse evangelho para todas as direções. E este evangelho é que nem um sapato. Quando Paulo observa então o sapato, então com características bem específicas, ou seja, tinha umas ligas que amarravam, por exemplo, em torno do tornozelo, ela era cravejada, porque quando se estava numa batalha, dificilmente alguém seria arrastado, ele pregava então aqui, era mais fácil lutar com espada. Um outro elemento também desse sapato é porque você calça o seu sapato e vai para quaisquer direções. E é aqui que se observa então esta mensagem que está em todas as direções. Os irmãos de Tessalônica tinham se apropriado do evangelho, estava seguro como aquele sapato então que está preso ao tornozelo e agora estava levando para todas as direções. Estava repercutindo a palavra de Deus em todas as direções. Terceiro elemento aqui de uma igreja vocacionada, ela está preocupada na disseminação da graça. Acontece que muitas vezes nós não evangelizamos, irmãos. Às vezes alguém pode dizer, não, mas eu não tenho um treinamento para isso. Quando a gente observa lá em João 9:25, tem uma pessoa que tinha acabado de ouvir o evangelho e começa a falar para todo mundo. Jesus cura aquele homem e ele já automaticamente já está espalhando o evangelho para todo mundo, nem precisou de treinamento. Eu não tenho tempo é questão de prioridade. Prioridade a gente escolhe, coloca o que a gente quer em primeiro lugar. Você tem o seu tempo, todos nós temos o mesmo tempo. O que vamos colocar nesse tempo depende então da sua prioridade. Se você não coloca, então não é sua prioridade. Um terceiro elemento aqui, então, desta igreja aqui, é de uma palavra que repercute, então, para todas as direções. Não só mais agora naquela região da Europa ou da Grécia, mas vai muito mais. A divulgação da fé como este sapato, a tal ponto de Paulo dizer, eu não tenho mais nada que dizer, vocês estão indo muito mais do que eu imaginava. Vocês estão indo muito mais, vocês estão amadurecendo, vocês estão crescendo, estou feliz em ouvir isso aqui de Timóteo de vocês. Será que nós poderíamos talvez dizer, rapaz, a igreja Manancial é uma bênção, ela edifica os irmãos, a Manancial está levando a mensagem, a igreja Manancial está repercutindo em todos os lugares essa mensagem. Ou não? Ou sim? Marca de uma igreja vocacionada. Ela está preocupada então com o evangelismo. Ela está preocupada em ser modelo. Ela está preocupada então com estes elementos e está preocupada com a edificação. Mas eu quero aqui pensar com os irmãos, amados irmãos, o último elemento, a última marca de uma igreja vocacionada. Vamos para o verso de número 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Você quer saber aqui a última marca de uma igreja vocacionada? É uma adoração centrada em Deus. O que acontece aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós pregamos, estivemos no meio de vocês se converteram e a gente está ouvindo de outras pessoas que agora vocês de Tessalônica não são mais as mesmas pessoas. São diferentes.
A gente está ouvindo que vocês tiveram agora algumas atitudes. Quais, apóstolo Paulo? Por exemplo, eles eram idólatras. E agora eles deixaram os ídolos deles. Eles não são mais, isso está chegando aos nossos ouvidos. Eles estão exercendo a vocação, o chamamento de Deus na vida deles. E agora eu quero pensar com você um elemento aqui, ou então alguns. Não fique pensando que idolatria é uma questão somente de se prostrar diante de algo material. Há um livro que eu li um tempo atrás, Ídolos do Coração, e a autora, ela faz uma pergunta. Aliás, algumas perguntas. E ela faz o seguinte comentário. E a pergunta também. O que eu preciso ter para que a minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? Vou repetir novamente. O que eu preciso ter para que a minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? E olha a resposta. Se eu responder esta pergunta com qualquer coisa que não é, em primeiro lugar, o próprio Deus, então isso é um Deus para mim. Meus amados irmãos, talvez a idolatria ela está presente no nosso contexto, na nossa vida, sem às vezes a gente nem saber. Talvez o seu trabalho, os seus estudos, sua faculdade, mestrado, pastor Ivan. Pode ser a sua graduação, pode ser os filhos, a sua esposa, o seu cônjuge. O que realmente precisa para você ter sentido? Se isso tirar, isso acaba a minha vida. E Deus? Isso não seria uma forma de idolatria? Em que colocamos as coisas sendo mais importante do que o próprio Deus? Interessante que há muitas vezes estes elementos e eles passam até desapercebidos e às vezes tentamos até nos enganar. Não tem nenhuma idolatria. Não há então uma adoração centralizada no próprio Deus. Ele não se torna a pessoa mais importante da nossa vida. Quando se fala em adoração, gosto também muito do livro das disciplinas espirituais. E é interessante ali o conceito que ele coloca de que é adoração. O que é colocar Deus no centro? E de uma forma pública ele coloca algo bem interessante também. Imagine, por exemplo, você que está em algum lugar, ou vendo alguma coisa que lhe torna, por exemplo, assim, impactado. Por exemplo, na região do Cariri, há uma chapada, Chapada do Araripe, e tem uns pontos em que você pode olhar todo o Cariri. E sempre quando eu vou, quando eu olho, eu fico, que coisa mais linda. Eu fico impactado, eu fico ali querendo cada vez ver mais aquela imagem, aquilo me enche. Conheci uma garota um tempo atrás que quando ela veio conhecer o mar pela primeira vez, já com seus 25 anos, nunca tinha conhecido, ela passou horas e horas olhando para o mar sentado. Olhando. E sabe qual é a ideia, então, que o livro de disciplinas espirituais coloca? Isso é adoração. É a minha reação diante de Deus. Então, quando você estiver, então, aqui adorando, se você não estiver concentrado, não estiver reagindo diante de Deus, não estiver, então, sendo impactado, você não está adorando. Adoração é quando você está ligado, você está antenado, você está reagindo diante deste Deus. Aqueles amados irmãos da igreja de Tessalônica, eles tinham uma atitude diferente. Nada era mais importante agora do que Deus. A idolatria, o que era importante foi deixado de lado. Havia uma centralidade da adoração na vida deles. Meus amados irmãos em Cristo, quais as marcas de uma igreja de propósito? Quais as marcas de uma igreja vocacionada? Uma igreja que leva o ministério de Cristo adiante. Primeiro, edificação. Que trabalha,
que tenha uma operosidade da fé, que tenha um amor recíproco, que tenha um amor altruísta, não é só de palavras, mas também que tenha uma firmeza, uma persistência, mesmo diante dos obstáculos da vida cristã. Isso faz, então, ser uma igreja vocacional, faz pessoas serem vocacionadas. Mas uma igreja também que é vocacional, ela tenta ser modelo para os outros, para a região, para o seu espaço, para as outras pessoas. Ela imita a pessoa, imita o Senhor Jesus, imita um homem sério, a fim de fazer esse impacto na vida das pessoas. Uma igreja vocacionada, uma igreja que evangeliza, que trabalha, que repercute, que está levando todo o som do evangelho para os lugares mais remotos. Uma igreja vocacionada é uma igreja que tem uma adoração centralizada em Deus. Ela reage, ela quer conhecer, ela concentra os seus esforços para uma adoração verdadeira. Marcas de uma igreja vocacionada. Para encerrar nesta noite, contando um episódio que aconteceu por volta da década de 50. Edmund Hillary foi o primeiro homem a subir o Everest, a montanha mais alta do mundo. Ele e o seu guia, ele atingiram os 8.850 metros em 29 de maio de 1953. Mas um ano antes, Hillary já havia tentado a escalada. E ele fracassou por completo. Ele não conseguiu chegar lá. No contexto do fracasso, os ingleses reconheceram o seu esforço e o convidaram para falar para uma numerosa plateia. Hillary começou a descrever as suas dificuldades, apesar dos aplausos, de ser enaltecido, ele se sentia frustrado e capaz. Ele não tinha conseguido o objetivo dele. Em um dado momento da palestra, quando ainda não tinha conseguido o objetivo, um ano atrás, de tentar esse feito, ele estava dando a palestra, largou o microfone, aproximou-se de uma enorme gravura que ilustrava todo o seu percurso e disse o seguinte, gritou: Monte Everest, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. Você já chegou no máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Em 29 de maio de 1953, Hillary atingiu os 8.850 metros do monte mais alto do mundo. Isso nos faz pensar que a nossa vocação, que a igreja vocacionada, ela deve continuar a fim de receber o prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus. Não chegamos lá ainda, mas estamos a caminho. Vamos orar. Soberano Deus, nós te exaltamos, Senhor. Diante, Senhor, de tantos desafios, às vezes com vontade de desistir, de entregar, Senhor, os pontos, pedimos a tua graça, Senhor. Temos que aprender muito com a igreja de Tessalônica, Senhor. Precisamos talvez trabalhar mais, precisamos amar mais, precisamos repercutir a tua palavra. Nos modela, que possamos ser exemplos, que possamos, Senhor, evidenciar, Senhor, que fomos realmente chamados, somos vocacionados. Te peço por esta igreja, que ela seja uma bênção, que abençoe, Senhor, também os pastores, que eles sejam bênção na vida desses irmãos, e os irmãos sejam bênção na vida desses pastores, e que essa igreja seja uma bênção na comunidade, seja uma bênção para outras igrejas. Fortalece esses irmãos, e que possamos, Senhor, prosseguir firme para o prêmio da soberana vocação. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.